Sejam muito bem-vindos ao podcast Livre Empreendedor. Meu nome é Marco Túlio e estamos no episódio número 3 com a convidada Núbia. Seja muito bem-vinda, Núbia. Obrigada, Marco. Acho que é um prazer imenso estar aqui com você em mais um projeto da sua vida. Maravilha. Pessoal, a Núbia ela é economista, especialista em investimentos, apreciadora de um bom vinho e apaixonada por viajar. Até perguntei para o Marco quando eu cheguei se tinha uma taça hoje, mas pelo horário a gente deixou para depois. Então não vai ter hoje o nosso vinho aqui. Mais tarde. Núbia, de maneira geral, vamos direto ao ponto. Você acredita que o brasileiro lida mal com o próprio dinheiro? Eu acredito que não é que ele lida mal, ele não sabe lidar. Então, porque a gente não cresceu, não é da nossa cultura, especialmente educacional, falar sobre finanças, falar sobre economia, falar sobre independência, tanto financeira, emocional, independência. A gente sempre está naquele viés de depender do outro, de uma entidade, né, de um Estado, a gente não tem essa liberdade. Então, nós não fomos preparados. E no âmbito educacional, muito menos sobre esses assuntos. E aí, quando a gente vai para o mercado, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que lidar com essas coisas, falta-nos conhecimento. E eu acredito que essas pessoas, tendo conhecimento, elas sabem lidar melhor com cada um desses pontos. Assim, você sabe se... Acho que os Estados Unidos é um país que deve trabalhar isso melhor desde a base, né? Sabe algum exemplo de países? Não, é engraçado isso, porque às vezes a gente conversa, você deve conversar também com vários amigos em comuns que ou fizeram intercâmbio ou pretendem fazer intercâmbio, e eles comentam, né, que na grade curricular tem essa questão de eu aprendi sobre economia, eu aprendi sobre finanças, esses dias eu conheci até uma médica, fui fazer uma consulta com ela, e para ela foi mais acessível. Ela intuitivamente sabia ali falar do aumento dos preços, da inflação, alguma coisa assim, apesar de não ter os termos técnicos, porque ela fez um ano de intercâmbio na adolescência nos Estados Unidos, e isso tinha na grade curricular dela, do ensino médio. Então a gente vê que isso... Nem ensino superior, né? No próprio ensino médio. Ensino médio, no high school, tanto que ela falou no high school tinha lá essa matéria. E eu acho que assim, tem a ver com a educação, né, que é a metodologia brasileira educacional. Não sou especialista para falar no assunto, mas fui praticante, né, da educação no Brasil, como todos nós. A gente sabe que a gente não teve isso lá no currículo. Mas eu acredito que possa ter um pouco de cultura também, não só esse fato. Acho que por ter uma disparidade nas nossas classes também, desde que um país jovem que desde sempre as classes não cresceram juntos, sempre teve uma disparidade. A gente vê que há um ressentimento, uma culpa de você falar, ou se você tem problema com dinheiro, né, para você não demonstrar, ou se você tem facilidade e acesso ao mundo financeiro, você também não quer parecer arrogante, isso não é visto com bons olhos, você saber do dinheiro, você ter dinheiro, você ganhar dinheiro. Acho que até um exemplo, eu não acompanhava assiduamente o Big Brother, e o Big Brother trouxe um exemplo essa semana passada, muito interessante, que eu fui parar para perceber por que estava tendo uma discussão sobre a independência financeira de uma participante, que é a Jade Picon. E até no dia que eu abri lá o Big Brother para assistir, o debate, até entre os próprios participantes do jogo, que não estavam vendo a realidade aqui fora, é que ela teve um discurso muito apelativo para ficar no jogo. Ela falou assim, olha, eu pretendo ficar no jogo, vocês estão vendo o meu jogo, é interessante por isso, que aí eu não entro em detalhes se é interessante, se o público gosta ou não. Mas teve um ponto que ela falou, olha, além da visibilidade, das coisas que eu quero ganhar com isso para minha marca, meu nome, eu quero que com o prêmio eu possa doar para 5 instituições de caridade diferentes, enfim. O Brasil caiu em cima dela, né? Primeiro porque os participantes que eram contra ela não gostaram, falaram que foi muito apelativo, né, ela falar que queria pegar o dinheiro que ela poderia ganhar e doar para a caridade. E as pessoas acharam isso apelativo. E que é bem interessante você ver isso. A pessoa que ganha o dinheiro, que pode ser pelo mérito, pelo esforço, pelo trabalho, ela não poder falar o que ela quer fazer com o dinheiro. E se você tem muito dinheiro e quer ajudar o outro, isso não é visto com bons olhos. Sim. Né? E aí foi um argumento interessante dela, que ela falou assim, bom, mas se alguém falasse que ganharia o dinheiro para comprar uma casa para o pai, para ajudar a família, por que isso não tem problema nenhum? Né? Por que eu ter a liberdade de falar o que eu vou fazer com o meu dinheiro gera um incômodo no outro? Então, essa questão do ressentimento, não estou falando que é uma boa jogadora ou nada, porque eu não sabia acompanhar, mas esse ponto me chamou a atenção, porque dentro lá do jogo que ela estava participando, do reality show, e fora,
não viram com bons olhos o que ela ia fazer com o dinheiro, porque ela é uma menina bem de vida, com independência financeira já, e ela falar isso não foi interessante. Entendi. É uma questão bem cultural mesmo, né? Só que dando continuidade, então quais são os passos, né, para o enriquecimento e onde o investimento entra nisso? Ótimo. Então, até é similar, eu acho que até do que eu estava falando, chegam muito, né, para mim, para colegas do meu trabalho, essa questão, olha, eu vou investir, eu quero ficar rico, eu quero investir, eu quero ficar rico, né? Vamos chegar nessa parte do mercado financeiro, vou falar o que é esse sistema, o que te propicia, né? Mas o ficar rico, ou estar bem, ou independente financeiro, é a partir do momento que você encontra uma solução para a sociedade que agregue valor na vida das pessoas, na sociedade. A partir do momento que você percebe que você pode fazer a diferença, e às vezes é para um problema que as pessoas ainda nem se deram conta. Há 30 anos atrás, a gente não sabia que ia sentir falta hoje do celular, e quando a gente fica sem ele, Sim. a gente sente falta. Então, teve um cara lá atrás que percebeu que isso faria sentido na vida das pessoas, isso traria facilidade para as pessoas. Então, você trazer valor para as pessoas, descobrir uma situação que pode facilitar a vida delas, melhorar a vida delas, isso sim, né, que é por meio do trabalho, e quem agrega também a esse profissional vai ter riqueza, né, vai ser valorizado se ele solucionar um problema. Então, acho que é a figura do empreendedor. Então, o empreendedor é a partir dali que a gente vê as pessoas enriquecerem. E quem vai junto com ele? Porque, às vezes, a pessoa não tem aquele insight daquela ideia, mas tem força de trabalho, tem força intelectual para ajudar, para munir, né, que é toda a cadeia de trabalhadores que entra junto, essas pessoas também vão enriquecer juntas. E quem se beneficia do produto também enriquece junto. Com certeza. Né? Hoje, a gente trabalha pelo celular, é um meio que nos propicia, né, também ganhar dinheiro. Mas é claro que, a partir do momento que você aprende a fazer dinheiro, que você faz dinheiro dentro de uma instituição, seja por via de contrato de trabalho ou por meio de um empreendimento, você vai ter que cuidar daquele dinheiro, né? Você vai ter que procurar novas formas de proteção do seu capital. Não dá para guardar mais no colchão? Quem dera, né? Acho que não dá mais. E foi até uma coisa, a gente já conversou disso, né? Da perda recorrente do valor monetário por conta de políticas monetárias. Então, constantemente a gente tem inflação. Não é que a gente perde, deixa de ter inflação. Ela sempre vai subir em alguma proporção, ou menor ou maior. Essa é a discussão. Quanto vai subir a inflação? Então, por isso que a gente precisa, a partir do momento que a gente passa a fazer dinheiro, ganhar dinheiro, a gente guarde, invista, né, aplique. E aí a gente vai utilizar um sistema chamado mercado financeiro, que no Brasil já está mais evoluído, mais avançado, aonde você que tem dinheiro, você pode ir lá procurar soluções para aplicar o seu dinheiro, você é o poupador, você quer aplicar, você quer ganhar com aquele recurso. Ou não, ou você é o empreendedor que está descapitalizado e precisa do dinheiro. Então, você vai no mercado financeiro, ou num banco, ou via bolsa de valores para se capitalizar e dar seguimento no seu projeto. Então, não é à toa que as empresas estão na bolsa, né? Empresas listadas na bolsa de capital aberto, porque elas estão se capitalizando por ali para financiar os projetos delas, né? Então, o sistema financeiro ajuda a impulsionar. O primeiro passo é nosso, é trabalhar, é fazer o dinheiro surgir, né, do nosso esforço, e depois trabalhar ele, corrigir a inflação, procurar novas formas. Que sim, aí isso vai te ajudar muito a preservar o seu capital e aumentar a sua riqueza, sem dúvida. Porque me vem a impressão, né, eu não saberia dizer a profundidade disso, que as pessoas hoje, com a facilidade do conhecimento sobre investimento, acabaram pulando a etapa. Então, às vezes, a pessoa não tem capital e já pensa qual que é o melhor investimento, quando que rende tal coisa, sendo que às vezes a pessoa não tem uma renda suficiente para o gasto básico dela. Eu conversei isso até com o investidor esse final de semana, que é bem isso. Ele, olha, foram as palavras até dele, assim, que ele falou assim, geralmente quem arrisca é quem tem menos recurso. Quem tem muito recurso, isso é uma realidade que a gente vê lá, quem tem muito poder aquisitivo, essa pessoa ela quer proteger o capital que ela ganhou de alguma forma que ela fez lá atrás, de um investimento, de um trabalho dela, que ela ganhou, agora ela quer preservar. Claro que se puder pegar um pedacinho, arriscar mais e ganhar mais, ela vai fazer. O mercado financeiro pode trazer a possibilidade da gente alavancar o patrimônio, crescer o patrimônio, mas aí precisa de muito cuidado. Eu preciso ter uma reserva, que numa caso de uma necessidade eventual, eu tenho essa reserva para cobrir minhas emergências eventuais, que são inevitáveis, a gente não consegue nem pensar, né?
Então, eu preciso da reserva e aí sim eu dispor de capital para correr um pouco mais de risco, para investir mais, para acreditar em empresas que vão solucionar o problema das pessoas via bolsa de valores. Porque, às vezes, eu não sou necessariamente a pessoa que vou ter um insight, assim que eu acabei de falar. Mas eu acredito no projeto de uma empresa. Por exemplo, Apple, Facebook, a gente vai ver elas listadas na bolsa. Eu acredito no projeto delas. Tesla, acho que vai crescer. Vou lá e compro aquela ação. Então, né? Mas é o risco também, né, do empreendedor. Mas sempre se atentando a isso. Eu já tenho aquele valor que me preserva, que me resguarda numa eventual necessidade. Aí eu posso trabalhar melhor os novos recursos que vierem dos meus esforços, né? Perfeito. Você, a sua profissão é assessora de investimentos, você é especialista. Né? Então, assim, muitos brasileiros sabem, mas eu acredito que muitas pessoas também não sabem. O que faz um assessor? É preciso ter curso superior? Queria que você me falasse um pouquinho da profissão. Eu acho isso até legal, porque a gente hoje procura novos profissionais, né, para esse meio. Que o assessor de investimentos é o profissional no Brasil que abre as portas do mercado financeiro para o investidor. Né? É ele quem mostra para o investidor as oportunidades, auxilia ele para entender o perfil de risco, até onde ele aceita correr riscos. Então, nós somos ali as portas do paraíso para o investidor. Então, para orientar ele, para preparar ele e muni-lo de informações. Então, a gente vai munir de informações do que é o investimento, aqui tem risco, qual que é o potencial ganho desse produto de investimento, o que faz mais sentido. E quando eu falo de mercado financeiro, vamos de novo, não é só bolsa de valores ou corretora. Bancos, cooperativas, todas essas instituições é o mercado financeiro no Brasil. E aí esse profissional ele vai te orientar ali a entender isso. Geralmente o profissional, o assessor de investimentos, por lei no Brasil, ele fica credenciado a uma corretora, a uma única corretora. Como é o meu caso, eu sou credenciada a uma corretora, uma das maiores corretoras do país, né, que permite o investidor ir lá na plataforma e encontrar várias caixinhas de produto. Aquela caixinha para o curto prazo, para o médio prazo, para o longo prazo, a com mais risco, a com menos risco. E essa composição é que a gente ajuda a fazer. Né? Então, o assessor ele precisa estar credenciado a uma corretora. Ele precisa. E aí, sobre formação, o AAI, que é o Agente Autônomo de Investimentos no Brasil, ele precisa ter ensino médio e estar certificado junto a um órgão regulador, que seria associando uma OAB, né, para o agente autônomo, mas ele precisa ter ensino médio só. Se você quer ser um profissional completo, se você quer levar mais informações, se você quer estar perto do seu cliente, né, e você vai, na verdade, se formar. Eu fui por outras vias, foi porque eu estudava economia, finanças, que eu conhecia esse mercado. Mas hoje a gente vê que para um profissional continuar crescendo, ele se tornar um planejador financeiro, ele assessorar em outras áreas da vida do investidor, não só investimentos, mas questão tributária, questão de sucessão dos bens. Então, você pode ter outras certificações que aí sim podem exigir ensino superior. Né? Entendi. Investir é para todos, seja do setor público, privado? Existe alguma questão de perfil? Eu gosto dessa pergunta, né? Investir é para todos e deve ser para todos. Acho que todos devem fazer isso. Primeiro, por conta dessa questão do imprevisto, que a gente nunca sabe o que deve fazer. Então, todos devem ter uma reserva de valor. Eu já encontrei investidores que foram no escritório, que eram servidores públicos e que falaram, não, eu não preciso deixar o dinheiro guardado, porque eu sei que mês que vem eu tenho certeza que meu salário vai entrar. E aí, naquele ano, aconteceu ali um parcelamento do salário do servidor público daquele setor. E aí ele ficou sem a reserva dele. Então, ali as pessoas passaram a entender que o mínimo, né, até o servidor público precisa de um mínimo de reserva para ele. E se ele quiser fazer mais capital, se ele quiser empreender, enfim, investir em outros ativos também para buscar ter uma maior renda, uma maior facilidade no futuro, né? E o setor privado, o profissional liberal, sem dúvida, ele precisa. Muitas vezes ele já está correndo risco na empresa, na pessoa física, porque ele está correndo risco do empreendimento. Então, é bom ele ter uma reserva também ali para protegê-lo, né, em qualquer situação. Ou até para projetos futuros, né, que não comprometa o salário dele. Então, ele quer ter um projeto futuro de viagem, de compra de um bem, de um outro empreendimento. Ele precisa dessa reserva que não comprometa ali a renda dele. Perfeito. Mesmo que eu tenha um assessor de investimentos, que vai me munir dessas informações, né? Mas quais informações sobre economia e mercado que eu não posso deixar de saber? Qual que é o mínimo que eu tenho que saber?
Ótimo isso. Por quê? Eu acho que poderia ter falado isso até lá na pergunta da questão por que o brasileiro não lida muito bem e o que poderia fazê-lo lidar melhor com o dinheiro, né, com finanças. Algumas informações que eu acho primordiais, primeiro que eu sou economista, é saber os fundamentos econômicos. Choques de oferta e demanda, né? O que isso pode ocasionar no preço de um bem, se tem mais oferta, se tem mais demanda. E aí, ciclos econômicos, né? Quando é que pode perceber que vai ter um enfraquecimento da economia ou um boom da economia, né? Se isso vai trazer aumento de preços, os fundamentos econômicos. Né? E aí, a partir disso, fundamentos de finança também. O que é juros compostos? Né? Os juros compostos é aquela bola de neve que aumenta recorrentemente o dinheiro que fica ali aplicado. É mais comum as pessoas que tomam empréstimo, né, saber o que é juros compostos, sente mais no bolso. Né? Você Sim. toma um empréstimo e aí vira a bola de neve contra você. Então, juros compostos, saber o que é inflação, índices de inflação também. E aí, depois, partir para investimentos, produtos de investimentos. Mas, sabendo disso, taxas também de juros no país. Que tipos de taxas de juros que regem o país? Talvez as pessoas já tenham ouvido falar Selic, CDI, né? E como que isso influencia os seus investimentos? Essas taxas viram juros compostos ou juros simples? Como é que é isso? Então, o básico acho que seria isso. Perfeito. Que então, já é muito, né? Já é muito, coisa. Né? Então, uma pessoa... Sabendo isso aí, ela já conseguiria entender melhor, né? Sim, ela não fica refém nem do mercado, nem de um profissional, porque óbvio que eu faço um trabalho ético e transparente de explicar o que é isso para o investidor, por que aquilo ali é melhor do que aquele outro, o que significa aquilo. Mas ele ter essa troca também vai trazer para ele, falar, mas eu quero mais disso, mais daquilo, ele também vai estar ali respaldado no que faz sentido para ele, porque é que nem um médico. Quando eu vou no médico, só eu posso, de fato, dizer o que eu estou precisando, o que eu estou sentindo. O investidor também. Ele vai falar, olha, eu estou precisando disso. Né? E a gente vai guiá-lo para... Me veio agora na cabeça o exemplo do médico, antes de você falar, né? Então, uma pessoa que quer fazer um tratamento, ela está consciente do que é necessário, seja uma mudança de alimentação, seja... Sim. É muito mais fácil o médico fazer o trabalho quando a pessoa já tem um conhecimento Exato. prévio, né? Eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali. O que você sente, né? Então, aí o médico entra. Acho que seria essa analogia interessante fazer mesmo. Se você... Bom, então infelizmente, vamos encaminhando já para o final. Precisamos de mais uma hora aqui. Eu sei que, enfim, a Núbia é uma enciclopédia de economia e investimentos, daria para falar muito mais aqui, mas já temos que caminhar para o final. Eu queria que, se você pudesse, que uma frase sua aparecesse em todos os outdoors e smartphones de Cuiabá, qual frase seria? Frase, mensagem, uma ideia que você acha que seria importante as pessoas verem? Difícil, né, a pergunta, né? É difícil, porque eu também esqueci dessa... E não tenha medo do clichê. Não. Né? Nem que seja uma frase... Mas eu quero que todos possam ter mais certeza sobre a verdade, não só sobre opiniões, mas que saibam sobre fatos, para que elas também possam decidir melhor sobre a vida delas à base de fatos e não opiniões. Perfeito. E como que o pessoal te acha nas redes sociais? O arroba? O arroba. @nubia.celhorst. Espero que esteja na descrição. Vai estar. No Instagram, né? Isso. Maravilha. E tem LinkedIn para perfil profissional, enfim, mas podem me encontrar pelo Instagram, acho que é o principal canal. Maravilha. Então, Núbia, muito obrigado. Eu não tenho como agradecer, de verdade, adorei. Sabe que é muito bom conversar com você. É isso, pessoal. Até o próximo episódio.